aqui no capítulo 4. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos iniciar o Livro dos Espíritos, vamos para o capítulo 4. Quer ficar aqui, Carmen? Pode vir, vai lendo as questões aí, vamos junto. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 1. Jesus, tendo vindo para os arredores de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos: que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem eles que eu sou? E os discípulos lhes responderam: uns afirmam que és João Batista, outro que és Elias, outro que és Jeremias, ou alguém dos profetas. Jesus lhes disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16, 17. Mestre Jesus, aqui nos reunimos em Teu nome para estudarmos o Livro dos Espíritos em nossa casa de amor. Permita que em Teu nome possamos invocar o querido irmão altivo, diretor da nossa casa, com a coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP, o nosso patrono Eurípides Barçanufo, em nome desses irmãos queridos, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, iniciamos então os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá, capítulo 7, retorno à vida corporal. Prelúdios do retorno. O que é um prelúdio, Carmen? É o que acontece antes do retorno, todo o preparativo para a reencarnação. É o que acontece antes, é todo um preparativo para a reencarnação. Então lê aí, 330. Meu livro é diferente, tem outro. Não faz mal, vai lá. Não? 330 é a pergunta de Kardec. Os espíritos conhecem a época em que terão de se reencarnar? Entendeu a pergunta? A gente sabe quando vai reencarnar? Resposta. Eu leio. Eles a pressentem, como o cego sente o fogo de que se aproxima. É como se fosse uma intuição. A pessoa pressente que está chegando a época dela reencarnar. Sabem que devem retomar o corpo, como sabeis que deveis morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. Então, pressente, mas não sabe quando, o momento. Aí a gente pensa lá na reencarnação de Segismundo, que a gente estudou aqui no livro Os Mensageiros. Foi Os Mensageiros, né? Eu não sei se é o É Missionário o Mensageiro da Luz, e o outro é o Missionários da Luz. Missionários da Luz, missionários. A reencarnação de Segismundo. Ele queria reencarnar. Ele sabia que estava próximo, mas ele não sabia o dia. Porque não dependia dele somente. Ali tinham outras situações. A aceitação do pai, daquele que seria pai. Eram dois espíritos que que eram credores dele. Então tinha toda uma conjuntura. Aí, como ele diz aqui, eles pressentem, mas não sabe a hora. Até que teve uma reunião no plano espiritual, o benfeitor Alexandre, um dos guias lá de nosso lar, conseguiu
conversar com o pai fora do corpo, com a mãe, e a coisa foi resolvida. Mas ele não sabia o momento exato que ele ia reencarnar. Ele poderia nem reencarnar. Ele já estava desistindo. Ó, não tem jeito, eles não me querem ali. O pai não queria. Sim, naquele caso. Mas acontece também que reencarnar não precisa só da aceitação do pai. Se duas pessoas férteis tiverem relações, vai engravidar. A mulher vai engravidar. Engravidando vai atrair um espírito. Quantas pessoas fazem isso, não queriam fazer e pela irresponsabilidade fazem um aborto, praticam o aborto. Um crime, um ato irresponsável que é o aborto. E a pessoa não queria, né? Não planejou aquilo. No caso aqui da reencarnação do Sigismundo, havia todo um planejamento. Então, se duas pessoas, um homem e uma mulher, tiverem relação sexual, eu tenho que falar agora um homem e uma mulher, né, que a coisa está tão complicada, tiverem relação sexual, ela estando fértil, ele também sendo fértil, vai engravidar. Ah, sem preparo? Sem preparo. É biológico. A lei, a força da lei biológica. Tem as reencarnações programadas, tem essas que acontecem por força da lei. Interessante, tem reencarnação que a mãe, nós já vimos vários casos, né? Faz a ligadura, outras o marido faz a vasectomia e engravida. O espírito tem que vir mesmo, né? Tem gravidez que o filho nasce fora do útero, já não teve isso? Né? Tem que vir mesmo. Tem que vir mesmo. Então, esse prelúdio aqui, ó, os espíritos sabem que época reencarnarão, e quando a gente pensa nesses espíritos que estão em região umbralina, ou mesmo os espíritos que estão em regiões mais elevadas, eles não estão ligados ali na reencarnação imediata. Sabem que época vão reencarnar? Ó, tanto como estamos aqui pensando, tá? Eles apressentem, como o cego percebe o fogo do qual se aproxima. Eles sabem que devem retornar ao corpo, como sabeis que deveis morrer um dia, mas sem poder precisar quando isso ocorrerá. Quando você pega um espírito desse superior, a gente está pensando aqui em torno da questão, né? Ele até deve saber, né? Ele, ó, vou voltar daqui a uns anos, eu preciso, tenho uma missão a cumprir. Ele até faz isso. Agora, um espírito inferior, ele não sabe. Ele fez uma boa analogia aqui. Você sabe que vai morrer? Quando você vai morrer? Né? Aí você, a gente sabe, mas não sabe quando. E quando chegar próximo, a gente até pressente, né? Pô, tá perto. A mesma coisa para nascer. Não, se não. É. Letra A. Fala. 166. A gente pode ir lá na 166. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se, submetendo-se à prova de uma nova existência. É isso aí. Vamos lá, letra A. A reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corpórea?
Certamente, é assim mesmo. É isso mesmo. É uma necessidade. A reencarnação é uma necessidade. É, para progredir. A ideia não é essa. A ideia é, através da reencarnação, a gente progride. A ideia é o progresso. Você reencarna para progredir. Ah, para me depurar, para pagar o que eu fiz. Isso aí faz parte, mas o objetivo não é esse. O objetivo é o progresso. Você só vai progredir se você se quitar de determinado débito que você adquiriu. E quanto menos débitos, quanto menos você errar, mais rápido você caminha. Então você reencarna para progredir, até que chega um ponto que não tem mais necessidade de reencarnar. E você continua crescendo como espírito imortal. O princípio a gente não sabe como foi. Como é que Deus nos criou? Quando nos criou, estava junto do princípio inteligente já o princípio material? Então, tudo indica que sim, que o princípio inteligente, junto ao princípio material, começam a formar os primeiros seres vivos, né, os seres unicelulares, as mônadas. Agora, da onde veio esse princípio inteligente? Do mineral? Mas em que situação, em que circunstância, como isso acontece? Né? Quando você pega aquelas... Eu tô dificultando a minha cabeça mesmo. Você pega aquelas esponjas do mar, aquelas esponjas, tipo uma pedra, esponja, né, que chama, né, aquelas pedras porosa, parece uma pedra, mas não é uma pedra, é um ser vivo. Aí a gente vê aí a evolução. Você vê, tem aquele eu vim descobrir isso bem depois, onotorrinco, né? Onitorrinco, você que é veterinária sabe melhor do que eu. Tem cara de pato, bico de pato, perna de pato, mas não é pato. Agora você vê, um mamífero que põe ovos. Como é que você classifica esse animal? Ele é ovíparo, como é que chama? Que bota ovo é o quê? É, ovíparo ou ele é um mamífero? Mamífero. Olha a evolução. Quando você pega uma planta que chama planta carnívora, né? O inseto coloca ali, instintivamente ela fecha, tem aquela barba ali, né? Aí é bom que eu posso falar besteira à vontade que ela me corrige. Esse campo aí é teu. Você tem a dormideira que você coloca a mão, a sensibilidade dela é bem maior do que um pé de jaca, né? Que ela se fecha. Então você vê aí uma transição, na verdade uma transição. A gente não sabe como se dá. Então esse princípio inteligente ele vem se desenvolvendo ao longo dos milênios. A gente não sabe o princípio de tudo. A gente não sabe como ele passa de um reino para outro. Quando a planta vai deixar de ser planta, aquele princípio inteligente, não é a planta. Quando que aquele princípio inteligente animará um princípio animal, mais complexo? Como que é isso? Como é que começa esse princípio animal? Ah, todo mundo fala do macaco, do cachorrinho, da tartaruga, mas vem cá, e a pulga? E o piolho? Como é que isso se processa? Como que esse princípio inteligente, ele passa de um como é que a gente chama? Da pulga para a minhoca, como é que chama esse trespasso? Porque uma minhoca deve ser mais do que uma pulga, né? Vocês estão vendo como que é complexo isso para a gente? É. Sim.
Mas por que eu estou dizendo isso, tudo isso? Para responder a tua pergunta. O objetivo é o progresso. Nos seres inferiores da criação, o princípio inteligente não tem vida moral. A vida moral começa no reino nominal. Mas mesmo assim, a parte instintiva é muito mais forte. O homem, no seu princípio, ele está bem mais próximo do animal. Hoje nós estamos mais próximos do animal do que da angelitude ainda. Imagine um homem primitivo. Comia carne crua, até a descoberta do fogo, né? Então, você vê, o objetivo, quando você olha para trás, é o progresso. Quando você toma a razão, a consciência de si mesmo, aí você já sabe o que é certo e o que é errado. Aí você começa a responder pelos seus atos errados. O que é errado e o que é certo? Tudo que é certo, tudo é conforme a lei de Deus, que é o bem. O bem é conforme a lei de Deus. O que é o mal? Tudo que é contrário à lei de Deus. Aí você já chega num estágio, até então você não conhece, você tem um peso. Mas quando você conhece que a lei de Deus está em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, você não pode mais legar a ignorância lá do homem primitivo. Aí o peso é maior. Aí você vai, tirei a vida da Carmen. Tirei a vida da Carmen. Eu sei que eu não posso fazer isso. Eu não poderia fazer isso. Aí eu vou responder por isso, eu vou ter que vir numa outra encarnação, eu vou ter que pagar a Carmen? Não. Eu vou ter que responder à lei. O meu problema, mesmo eu matando a Carmen, não é com a Carmen. É com a lei de Deus. Então eu infringi uma lei. Eu preciso reparar a lei. Mas eu não vim para reparar a lei, eu vim para progredir. Reparando a lei, eu estou no caminho do progresso. Eu falei bem devagar porque isso é um entendimento que a maioria não tem. Não tem esse entendimento. Nós estamos aqui para progredir. Estamos em prova e estamos em expiação. Provas e expiações. É o planeta Terra. Então nós não somos aqui nem missionário. Se tiver um missionário, tudo bem. Não é o meu caso. Acho que também não é o teu nem o da Carmen, né? Então a gente está em prova e expiação. Então a gente tem coisa para resolver dentro da gente diante da lei de Deus. Mas sobretudo aprender com a dor, aprender com a vida que o corpo nos dá, com o objetivo de um dia chegar a Deus. Lá na pergunta 1009 ou 1019, Paulo diz assim, acho que é 1009, só tem 1018 questões, como é que é 1019? Não sei se é 1008 ou 1009, acho que é 1009. Gravitar em torno da unidade divina, eis o objetivo da humanidade. Gravitar em torno da unidade divina, a resposta de Paulo de Tarso a uma pergunta feita sobre céu e inferno. Vê isso, né? 1009. Vê a pergunta 1009. Eu já achei aqui, no meu livro, página 459. Pergunta 1009. De acordo com isto, as penas impostas jamais o seriam por toda a eternidade? Aí tem uma resposta de Santo Agostinho, depois tem uma resposta de Lamennais, tem uma resposta de Platão e tem uma resposta de Paulo de Tarso. É tão importante essa pergunta sobre a questão da eternidade das penas que 4 espíritos elevados respondem. Não existe pena divina. Pena eterna. Aí está lá, resposta de Paulo de Tarso, é a última resposta. Gravitar na direção da unidade divina, este é o objetivo da humanidade. Está vendo aí? Aí ele continua lá, para atingi-lo 3 coisas são necessárias, justiça, o amor, a ciência. 3 são opostas e contrárias, a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, ele vai desenvolver isso aí. Mas o objetivo é isso aí, gravitar na direção da unidade divina. É o objetivo da humanidade, é o nosso objetivo. Então você reencarna para quê? Para atingir este objetivo, chegar a Deus. Tirou a tua dúvida? Muito bem. Próxima. 331. Todos os espíritos se
Resposta. Há os que absolutamente não pensam nela, que nem mesmo a compreendem. Isso depende de sua natureza mais ou menos avançada. Olha só, vamos parar aí. A resposta que ele dá, aquilo que a gente falou na outra questão. Vamos de novo, vamos bem devagar. Todos os espíritos se preocupam com a reencarnação? Lá atrás ele perguntou, os espíritos sabem em que época reencarnarão? Ele falou que pressente. Como a gente ele não sabe precisar o dia que vai morrer. Ele pressente. Aí nós falamos que tem reencarnação que dá no automático. Se um cachorro cruzar com a cachorra, ela estando no cio, vai nascer cachorrinho. É a mesma coisa, o homem humano, isso é biologia, biológico. Olha o que ele diz aqui. Há os que de todo modo, nem algum pensam nisso. Então tem espírito que nem pensa nisso, que nem mesmo compreende. Mas ele não vai reencarnar? Se ele não pensa, ele não compreende, ele vai reencarnar como? No automatismo. Automatismo biológico. Como que ele vai programar uma reencarnação se ele não compreende como isso se dá? E isso depende da natureza mais ou menos adiantada. Nicodemos, eu não li depois lá a continuidade no Evangelho, Nicodemos não compreendia, Jesus chamou a atenção dele. Pô, como é que tu é mestre em Israel, não sabe dessas coisas? Porque ele ficou, como é que eu posso nascer de novo? Como é que eu posso entrar na barriga da minha mãe? Pela resposta que a gente leu ali no livro do Evangelho agora, Jesus perguntou, que dizem os homens que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, ou alguns dos profetas reencarnados. Como é que Jesus podia ser a reencarnação de João Batista? Se João Batista estava ali, pô. Como? Conseguiu atrapalhar a aula toda. Como? Então eles não compreendiam a reencarnação, não entendiam a reencarnação. Vamos lá. Ele que tinha dúvida ali, ó, saiu na hora que a gente está explicando. 332. Ah, para alguns. Para alguns, a incerteza quanto ao futuro é uma punição. Aí já é diferente. Alguns não têm a certeza, é uma punição. Outros não sabem nem o que é isso. Nem o que está acontecendo. Entra e sai da vida, assim, no automático, como você disse. A revelia deles. 332. O espírito pode abreviar ou retardar o momento da reencarnação? Resposta. Pode abreviá-lo, solicitando por suas preces, e pode também retardá-lo, se recuar ante a prova. A gente lembra lá no Memórias de um Suicida, né, que eles resolveram ficar mais tempo, né? A memória de um suicida, um grupo resolveu reencarnar logo, outros resolveram ficar lá estudando por um tempo maior. Isso aí. Então está aqui. Pode apressá-lo. Eu estou lendo de novo por causa da tradução. Pode apressá-lo, atraindo com intenso desejo. Aí lá no Memória de um Suicida, o Mário Sobral quis reencarnar. Ele apressou. O Jerônimo queria reencarnar. Agora, o Camilo, o Belarmino e o João de Azevedo resolveram ficar um pouco mais. Então, o que ele disse aqui, pode apressá-lo, atraindo com um intenso desejo, mas pode ainda afastá-lo. Se recuar diante da prova, pois entre os espíritos há também covardes e indiferentes. Pô, ainda tem essa, hein? Tem espírito que pode recuar, não. Na hora de reencarnar, não quero. Pois ela está complicada, não vou voltar para a Terra agora, não. Está complicado, o país está complicado, o momento é difícil, deixa eu ficar um pouco mais aqui, não quero voltar, não. Continua. Mas não o faz impunemente, pois sofre com isso, como aquele que recusa o remédio pode curar. Ficou bem claro? Vocês têm dúvidas, meninas? Se tiver dúvida, pergunta. Tá bom? 333. Se um espírito se sentisse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e não tivesse
Resposta. Não indefinidamente. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de avançar. Todos devem elevar-se, pois esse é o destino de todos. Não, mas não é só isso. Ele vai sentir necessidade. Por quê? Aqueles em que ele está convivendo, com que ele está convivendo no mundo espiritual, eles vão à frente. E ele vai ficar para trás. Vocês vão ver lá, ela citou aqui o Memória de um Suicida. O último a reencarnar vai ser o Camilo, o que está escrevendo o livro. O último. Ele vai dizer só, não tenho mais ambiente aqui, não tem ninguém, todo mundo me trata bem, todo mundo, eu fiquei sozinho, não tem mais. E ele não, como suicida, ele não tinha acesso a regiões mais elevadas. Ele só poderia ter acesso a outras regiões se ele reparasse o mal que ele fez a ele, a família, a sociedade, porque a sociedade se choca com isso. Então ele teria que reencarnar. Aí diz assim, eu tenho que voltar. Então não dá, não, eu estou bem aqui, estou de boa, não estou mal, não estou vendo a Deus ainda, mas está tudo bem. Ele não aguenta. A gente não aguenta, fica na ociosidade. A gente está sempre procurando, é da natureza humana, fazer alguma coisa, melhorar o nosso ambiente, a nossa casa, seja lá onde a gente estiver, é ou não é? A gente pode comparar com a pessoa na escola. Aí faz a prova, não passa, repete de ano e a turma toda vai embora. Aí a criança fica na outra turma com outras crianças pensando, poxa, eu estou mais velho, estou aqui, atrasado, todo mundo está progredindo e eu estou aqui. Né? As crianças sentem, apesar de dizer, não estou nem aí, inclusive. Sente, é isso aí. Vamos lá, 334. A união da alma com este ou aquele corpo está predestinada ou no último momento é que se faz a escolha, ou é no último momento que se faz a escolha? O espírito é sempre designado com antecedência. Porra, não é assim não. Vai nascer, vai eu, vai você, vamos brigar? Não, tá na minha vez, tá, eu vou então. Não, não é assim não. Né? Tá? Tem nessas reencarnações que são programadas, sim. E nas que não são, é o espírito que está em torno daquela família ali. É ele que vai ser. Aí tem a lei, o espírito pode não ouvir. Vocês já não ouviram? Aqui, a gente já viu aqui atrás. Como é que Deus fala com o espírito? Não, não faz isso, que tem coisa que eles não podem fazer. E mesmo os inferiores, os maus, não fazem. Algo o impede disso. Que algo é esse? A lei. A lei. Deus impede isso. É como se fosse assim, você vou pular lá do 10º andar e vou voar. Pô, você não tem asa para voar, a lei te impede, você não pula. Né? Você não vai. Vamos lá. Escolhendo a prova que deseja sofrer, o espírito pede para se reencarnar, para encarnar. Ora, Deus que tudo sabe, tudo vê, sabe e vê com antecedência que tem alma se unirá a tal corpo. Que tá. Tal alma, desculpa, que tal alma se unirá a tal corpo. É sintonia, é necessidade, é atração. A gente não consegue reagir contra essa atração. Como o Nilton falou, é uma lei. Nós somos, se a gente quiser agir bem, nós somos sempre levados pela força da divina. Próxima, 335. O espírito tem o direito de escolher o corpo ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova? Você pode escolher o corpo que você quer, o gênero de prova? Ele pode escolher também o corpo, porque as imperfeições do corpo são provas que o ajudam no seu adiantamento. Se ele vencer os obstáculos encontrados, mas a escolha nem sempre depende dele, que pode pedi-la. Então ele está
como também volta lá o Memórias do Suicida. Eu já esqueci o nome O Mário Sobral que vem sem um braço. para ficar sem o braço. É o Mário Sobral. Então, lá mesmo no plano espiritual, os braços dele já começaram a perder o sentido, eles foram regredindo. Então, quanto mais o espírito é esclarecido, mais ele toma parte no processo reencarnatório. Ele traça suas necessidades. No livro Nosso Lar, que a maioria das pessoas já leram, gostam de ler, o espírito vai lá no departamento de reencarnação reclamar que tem um erro no projeto dele. E o instrutor disse: erro? Como assim? Não, tem um erro. Está um erro aqui, ó. Mostrou para ele o mapa do corpo, dizendo que meu corpo está perfeito. O erro está aqui. Eu não posso reencarnar com um corpo perfeito. Eu quero um problema qualquer. Vamos botar um problema na minha perna? Porque ele não queria se perder pela vaidade. Aí ele vai ter um problema na perna incurável. Mas aquilo ele pediu. Ah, ele tinha que espiar? Não. Não era expiação dele. Ele reconhecendo as suas fraquezas, o espírito disse: não, eu vim tão perfeito desse jeito, com um corpo tão perfeito, eu posso perder a minha encarnação. E quantos não perdem por isso? Quantos vivem do corpo, da beleza do corpo, não é? E se perdem nesse caminho? Eles dizem que a prova da beleza e da riqueza são os mais difíceis. Os mais difíceis. Então vamos lá. Então, quanto mais elevado o espírito, eu vou ler aqui a resposta por causa da tradução. Foi a 333, né? 335. Cabe ao espírito a escolha do corpo no qual deva encarnar ou somente a do gênero de vida que deva servir de prova? Porque tem um gênero de vida, que é o gênero da prova. Ele pode também escolher o corpo. Então ele pode escolher se é também o gênero de prova, que é o gênero de vida, e também o corpo, no qual que quer experimentar. Pede para reencarnar. Espera aí, onde é que está? 335. Ele pode também escolher o corpo, pois as imperfeições desse corpo são para ele provas que auxiliarão no seu processo. Se ele vencer os obstáculos, que então encontra a escolha. Porém, não depende sempre dele. Ele pode pedir. Tem uma pessoa que vem aqui, é um caso muito interessante. É o técnico aqui que conserta a cadeira. De vez em quando ele vem aqui, a cadeira de dentista. Ele tem um problema sério na perna. A perna dele, como é que chama? Mingou, mas não é minguar, atrofiou. A perna dele atrofiou. E ele não tem a perna. Ele apoia, ele anda, né, fazendo um esforço tremendo, e ele disse que foi a poliomielite. Ele falou assim: a vacina da polio apareceu 3 meses depois que eu tive a polio. 3 meses depois, o Sabin trouxe a gotinha. Agora, o que fez com que aquele espírito tivesse daquele? Ele é gente boa, ele conversa bem, ele é lúcido, ele conhece a doutrina espírita, ele conversa beça comigo quando ele vem aqui. Ele consegue falar mais do que eu. Então eu fico quieto ouvindo, ele fala, contou a história dele, contou a história do pai, contou como o pai morreu, contando a vida dele. Então ele é uma pessoa alegre, de bem com a vida. Ele é uma pessoa de bem com a vida. Ele vive de consertar, fazer manutenção em cadeiras, em consultórios odontológicos. A esposa não anda muito bem, ele cuida da esposa, trouxe aqui para tomar passe, não, ela precisa de ajuda. Olha que espírito consciente. Então ele, antes de reencarnar, tudo indica não, é certo, eu preciso passar por isso. Eu quero passar por isso. Tranquilamente.
Letra A. Pode o espírito, no último momento, recusar o corpo escolhido? Resposta. Se o recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova. Pode recusar, mas vai sofrer. Na hora de nascer, não quero mais. 336. Poderia acontecer que um corpo que deve nascer não encontrasse espírito para encarnar-se nele? Ó, poderia acontecer que uma criança que tivesse que nascer não encontrasse espírito que nela quisesse encarnar? Vai nascer. A mulher engravidou, desenvolveu um feto, um embrião. Desenvolveu o embrião. Vai nascer sem que tenha espírito? Essa é a pergunta. A resposta. Deus proveria isso. A criança, quando deve nascer, para viver, tem sempre uma alma predestinada. Nada é criado sem um desígnio. É da lei de Deus. Mas ele veio insistir nessas questões. 337. A união do espírito com determinado corpo pode ser imposta por Deus? Resposta. Pode ser imposta, da mesma maneira que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha, com o conhecimento de causa. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de uma criança que, por seu nascimento e pela posição que terá no mundo, poderá tornar-se para ele um meio de castigo. Então vamos lá. Deus pode impor uma encarnação. Até uma expiação mesmo. Impõe e o espírito vai nascer. Na pergunta anterior, só um minutinho. A criança, quando tem que nascer viável, tem que nascer com vida, vai nascer. Deus vai prover. Tá? A não ser que tenha um problema lá orgânico qualquer e há o aborto espontâneo, então. Tá? Fala. Ó, a clonagem, o que eu sei, eu aprendi com o espírito Inácio Bittencourt, através da mediunidade do altivo. Ele foi feita essa pergunta a ele falou que não tem problema nenhum. O que o homem manipula? A matéria. Ele não cria o espírito. Então o que o espírito do Inácio disse pra gente? Um espírito querendo mergulhar ali, ele vai mergulhar no corpo e pronto. Normal. Eu me lembro de uma manchete numa revista dessa aí, na época da clonagem, assim, uma manchete bem grande na capa. O homem brincando de Deus. Era a manchete. Quer dizer, como se o homem fosse Deus. O homem está criando um animal. Então é possível o homem também criar um outro ser humano. Aí teve até uma novela, né, chamado, não me lembro o nome daquela novela. O Clone. Eu vi na época. Eu vi a novela de vez em quando. Né? O Clone. Então, na verdade, o homem não consegue criar um capim. Uma folha de capim ele não cria. Um mato qualquer, ele não cria. Ele modifica o que está pronto. O que está pronto, o que já existe. Ele manipula. O homem criou a rosa azul. Não, ele manipulou ali os genes daquela flor e ele conseguiu fazer ela azul, faz o abacate grande, faz o abacate pequeno. É tudo manipulação. Você vem aí, os transgênicos, manipulação de genes. Isso aí o homem faz em laboratório. Ele manipula aquilo que já existe. Ele não inventa, ele não cria. Então, na clonagem, ele não cria nada. A alma é criada por Deus. Então, se ele manipular os genes, e isso é possível, pode chegar lá. A alma é criada por Deus. A alma querendo mergulhar ali, com a palavra que ele usou, ele mergulha. Mergulha no corpo. Entendeu? O ser humano é tão apegado
Agora você vê. Eu vou ficar congelado, eu vou entrar naquele clone que fizeram de mim. Aí fazem uma carne igualzinha. A ignorância da reencarnação ou da encarnação. Então, a Carmen levantou aqui uma outra questão. Tem pessoas congeladas, né, já viu reportagem sobre isso, aguardando a cura da doença ou a manipulação para um outro corpo, enfim. Agora, como não está aquele espírito? Tudo indica que ele está ligado ao corpo mesmo. Ele só tem referência do corpo. E como ele não deve estar sofrendo? Se botou no gelo, ele está sentindo frio, vai sentir frio. Ou ele era um espírito que tinha méritos, apesar de ser materialista, tinha méritos, e a lei resgatou o espírito dali. Ele sofreu um pouquinho e ele não está mais ali. Ali só tem o corpo, mais nada. Mais nada. Que um dia vai ter que descartar. Se acabou a vida, não tem como voltar à vida. Não tem como. Ah, mas Jesus não ressuscitou Lázaro? Não, Jesus não ressuscitou ninguém. Não ressuscitou ninguém. Lázaro estava vivo. Senão ele veio destruir a lei de Deus. Uma vez rompidos os laços que liga o perispírito ao corpo físico, não tem como colar, não tem como botar ali uma cola e colar de novo a vida. Acabou, acabou. Você tem 3 passagens lá no Novo Testamento, né? A morte de Lázaro, o filho da viúva de Naim e a filha do Talita. A filha não, era de um sacerdote. A filha de Jairo. A filha de Jairo. Jairo era um sacerdote lá do. Então, 3 situações lá, as 3 estavam vivas. E naquela época, morria e enterrava logo. Não dava nem tempo. A medicina não tinha os recursos que tem hoje. Não tinha. Hoje você tem que passar lá pelo neurologista, até para não enterrar ninguém vivo. E a pessoa se virar no caixão, como já aconteceu. Aí é um sufoco, né? Deve ser uma agonia tremenda. É. Vamos parar aí, por causa da hora? 37? Então vamos parar aí na 37. Acho que valeu, né? 338. Então vamos parar, ter um intervalo e voltarmos com obras póstumas. Obrigado, Senhor, pela manhã de estudos. Obrigado ao altivo que evocamos no início do nosso trabalho. A nossa gratidão a todos vocês, a Kardec, a Leon Denis, aos guias da nossa casa de amor, as nossas irmãs queridas, a minha amada Lourdinha. Muito obrigado por tudo. Em nome de vocês, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus Cristo e de Deus acima de tudo, damos por encerrados os estudos em torno do Livro dos Espíritos da manhã de hoje. Que assim seja.